4 meses depois das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, a repórter da Revista Oeste, Tawane Catan, voltou ao estado. E lá ela conversou com várias famílias que ainda vivem desabrigadas. Para contar o resumo dessa mais recente viagem de 8 dias ao Rio Grande do Sul, a gente recebe agora aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro ela, Tawane Catan. Seja muito bem-vinda de volta aqui ao estúdio de Sem Filtro para contar aí esse relato, Tawane. Boa noite, Paulo, Augusto, Ana, Silvio, Piotr. É um prazer estar aqui de novo. E é a terceira vez que eu vou para o Rio Grande do Sul, então... Engraçado que eu fiquei 8 dias em todas as viagens e o transporte continua o mesmo. Só me refrescando, 2 delas estavam no meio da enchente, da crise. Uma delas. Uma delas tinha água, tá. A outra baixou. E agora aquele processo lento de reconstrução. 4 meses depois, você ficou lá 8 Mais de dias. 120 dias. Voltou, visitou 6 cidades. E aí, gostaria de te ouvir aí quais são as principais carências aí dos gaúchos. Diga, Augusto. Como é que você chegou a Silvio? Já está funcionando o aeroporto? Tá. O aeroporto não está funcionando ainda. Tem até um comunicado da Fraport, que é a concessionária, de que em 21 de outubro vai voltar parcialmente, né? Então, as pessoas ainda precisam fazer... elas podem fazer o check-in no aeroporto, esses processos, mas elas têm que ir até a base aérea de Canoas para se transportar. Eu fui até Florianópolis e de lá, carro, ônibus até Porto Alegre. É um dia inteiro. Ainda é um dia inteiro de viagem. E aí, chegando lá, quais foram as principais carências aí da população 120 dias depois dessa tragédia, Tawane? As pessoas, elas sofrem muito por causa da falta da moradia. Então, você tem vários perfis. Você tem no Vale do Taquari interior que a água arrastou literalmente as casas. Então, você tem aquele cemitério de casas. Quem tinha uma poupança guardada, quem tem uma aposentadoria, conseguiu ainda fazer uma reforma e está andando, né, com financiamento, porque essas pessoas, eu vi uma diferença de que elas já conseguiram receber os auxílios, né, o auxílio reconstrução, por exemplo, de 5.100 do governo federal. Mais pessoas receberam em comparação a junho, quando eu fui pela segunda vez. Porém, elas sempre dizem a mesma coisa, olha, eu consigo comprar isso, isso, isso. Então, essas são pessoas com dinheiro guardado que conseguem. Agora, você pega as ilhas de Porto Alegre, por exemplo, tem gente morando na rodovia, na beira de rodovia. A gente fez uma reportagem no Jornal da Oeste. Gente morando embaixo de ponte, família morando embaixo de ponte, porque o pouco que eles tinham, a casinha simples que eles tinham, foi-se embora. E recebe um auxílio reconstrução de 5.000, um ICMS, porque é extrema pobreza, de 2.500 do governo estadual, mas não tem como, é uma moradia inteira arrastada. Ainda há pessoas em abrigos, são mais de 2.400 pessoas em abrigos, 28 abrigos, aliás, 28 cidades com abrigos, só que a maior carência geralmente é de quem já tinha pouco. Tem pessoas, por exemplo, Ilha da Picada, é um bairro de Eldorado do Sul, que fica próximo de Porto Alegre, que tem uma moradora sustentando os arredores. Ela faz vaquinha na internet, rifa, por meio de influenciadores, né, que se engajaram muito, e por meio desse dinheiro, ela vai, compra as coisas e dá para as pessoas à volta. Porque elas não têm como... O trabalho foi afetado, a casa foi afetada. Então, o cara que tinha uma mecânica, visitei esse sujeito, o cara tinha uma mecânica, perdeu as peças. Aí, quando consegue um dinheirinho, compra uma coisinha, então, morando na própria mecânica. Então, existe um plano, você sentiu a existência de um plano bem articulado para a construção de casas, para resolver o problema desses que perderam a moradia? O que você sentiu? Dá para ver isso aí? Tem um cadastro, por exemplo, que organiza, né? E dá prioridade aí à população? As casas, até agosto, não foram entregues. Pelo menos, você pega Mussum, uma cidade praticamente toda destruída, 70% destruída. As casas estão sendo entregues agora, tá? Em maior número. Mas o que eu vi, assim, com mais clareza e mais rapidez, foram empresários. Então, essa família que eu abordei, mora embaixo de uma ponte, vai ganhar uma casa por iniciativa de empresários, que estão construindo casas em 20 dias, e casas existentes, isotérmicas. Então, tem muito voluntariado ainda, tem muita ação de igreja, que continua doando, que continua pedindo doação. As doações diminuíram muito, né? Vai passando o tempo. Tem gente que acha que está tudo certo. Não, mas então a água baixou, está tudo bem.
Mas assim, quando a gente vai lá e vê no micro detalhes, fala, peraí, até isso afetou? Então, assim, planejamento, pelo menos da parte do poder público, ainda é muito lento. Já faz mais de 120 dias. Eu fico curiosa em abril do ano que vem como Você que vai comentou ser. até a questão de distribuição de energia ali no mercado municipal. Sim, o mercado público de Porto Alegre, ele, assim, está indo muito bem, pelo que eu vi, no sentido de as lojas estão voltando. Quando eu converso ali com um lojista ou outro, até porque tem associação ali de empresários atuando, tem a administração do mercado público atuando. O que acontece aqui na região central de Porto Alegre, que foi também muito afetada porque está do lado do Rio Guaíba, ainda não tem luz. Então, os empresários fazem home office, tem geradores de energia enormes na região central. Tem uns 8 geradores de energia lá no centro de Porto Alegre, porque as pessoas não têm luz. Então, o mercado público, ele ganhou essa força por causa dos empresários. Os lojistas que estão ali e tentam de toda maneira se recuperar e limparam e investiram. Tem gente que perdeu 1 milhão e está investindo mais 500 mil. Mas o movimento ainda está muito fraco. Você tinha um movimento de 35 mil por dia, agora você tem 10 no melhor dos dias ali. É interessante, né, Piotr, que a Tawane traz esse relato, esse olhar do repórter, como ela disse, às vezes as pessoas esquecem, parece que já está tudo normalizado no Rio Grande do Sul e não está. Essa é a grande realidade. E hoje a gente traz uma informação, até vamos comentar, que o Paulo Pimenta, que foi nomeado aí para liderar o trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul, lá em maio, ele agora retornou para a SECOM. Hoje voltou ao comando da Secretaria de Comunicação Social do governo e medidas concretas aí para a população do Rio Grande do Sul foi a gente dissolvido, não teve. O órgão Foi uma maneira muito sutil, né? Foi dissolvido e agora ele é incorporado novamente. Está resolvido o problema para o governo federal. E não é o que a gente está vendo aqui. Tawane voltou lá semana passada, né? Tawane, vamos lá. Numa tragédia desse tamanho, se a gente olhar para tudo que aconteceu e foi gravíssimo, você tem, digamos, quase que 3 fases. Uma é atendimento emergencial, as pessoas precisam ser retiradas, senão elas se afogam. A segunda é redução de danos, ou seja, ela tem que continuar comendo, as crianças têm que voltar à escola o mais rápido possível, são exemplos. E a terceira é a reconstrução propriamente dita. Suponho que estejamos nessa fase. Em todas elas, o poder público precisa estar presente. Sim. Não vimos isso no momento emergencial, foi a iniciativa privada, ou seja, as pessoas. Redução de danos também parece que não é o caso. E está falhando também na reconstrução, porque esse valor não vai permitir que alguém reconstrua uma casa. Não vai. Nessas 3 fases, o poder público conseguiu falhar, isso? Você sempre encontra esse tipo de quadro. Então, ninguém fala assim, não, mas aí o dinheiro que eu recebi me ajudou muito, porque aí eu comprei... Porque, assim, por exemplo, quando você conversa com empresários, até eu fui na Expo Inter, a maior feira de agronegócio da América Latina, que quando você conversa com o pessoal que está ali, eles falam, olha, ainda existe uma burocracia que atrapalha os empresários para terem acesso às linhas de crédito. Sim. Porque eles estão tratando a situação como se fosse ordinária, uma situação comum. E não é uma situação de guerra, de exceção. Então, as medidas têm que ser de exceção. O que eu escuto muito na pandemia todo mundo recebeu, inclusive quem não precisava. Então, às vezes eu penso que nessa hora há de ter um pouco de anarquia. Que é aquele espírito de nós estamos numa situação de exceção, de guerra, claro. Então eu tenho que ser o primeiro a não obedecer uma ordem burocrática, entendeu? Ou seja, foi espuma, o ministro lá, espuma, porque nada disso foi resolvido. Foi lá comer churrasco. Deixa eu chamar aqui, incluir a Ana e o Silvio no telão também para perguntas para Tawane e Catan. Ana? Tawane, parabéns, mais uma vez. Trabalho espetacular. Tawane, você comentou que muitos ali, né, na sociedade civil ajudam fazendo rifa através de influenciadores na internet, usando as redes sociais, menos o X, né? Porque nem para isso agora nós temos o X para poder ajudar as pessoas. E eu queria entrar nessa seara, Tawane, em relação ao reestabelecimento da internet, porque nós sabemos que durante a tragédia, nas semanas seguintes, a Starlink foi muito utilizada na região, inclusive a parte da nossa arrecadação aqui na Revista Oeste, através dos nossos assinantes, espectadores maravilhosos,
parte foi exatamente para comprar estações de Starlink para ser espalhada, até principalmente para os socorristas, né? Eles precisavam dessa conexão. O Elon Musk mandou 1.000 estações. Como é que está essa história toda da conectividade da sociedade? Já está voltando ou esses equipamentos Starlinks ainda são importantes? Ana, você lembrou de uma coisa muito importante. A gente fez uma reportagem, enquanto eu estava lá na semana passada, eu conversei com a secretária de Desenvolvimento Social lá de Estrela, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que foi duramente atingida. E à frente de Estrela tem o rio Taquari, que subiu só 34 metros, e do outro lado você tem Cruzeiro do Sul. A Starlink ela foi tão importante que ela salvou mais de 126 pessoas do telhado das casas. Porque, como eu falei, no interior subiu 34 metros, então passou do telhado. As pessoas ficavam no telhado, a corrente era muito mais forte que na região metropolitana e nas capitais. Então, você tem a seguinte situação. O sujeito está com a família dele no telhado, não há internet, ou em Estrela, no caso, Arroio do Meio, Estrela, Cruzeiro do Sul, a internet falhou por completo. Luz também. Em algumas outras cidades, falhou mais ou menos. Então, nessas situações, o que acontecia? Por causa um sujeito, morador de lá, ele tinha os equipamentos da Starlink, ele doou ali, ele falou, eu tenho aqui esses equipamentos, é fácil de ligar, isso eu confirmei. O que aquela secretária fez? Junto dos colegas, de voluntários, enfim, até mesmo alguns da Defesa Civil, uma amiga dela mandou mensagem, porque estava na Suíça, tinha internet, né, tudo normal, mandou mensagem para ela e falou, escuta, tem 2 pessoas, são pais de um amigo meu, que estão ilhadas aí em Estrela. Eu preciso de ajuda. Então, graças a Starlink, que eles colocaram o equipamento em cima de um trator, já que a água tomou a cidade, graças a Starlink, eles conseguiram conectividade, eles conversaram com a empresa de luz da região, que é a RGE. Eles conversaram com a RGE, falou, desliga algumas conectividades da região para a gente conseguir pegar a Starlink e a gente focar nesses locais. Então, eles compartilhavam a localização, graças à internet da Starlink, para conseguir achar as pessoas e salvá-las. Teve gente que não resistiu, não deu, porque na hora que foi salvar a água, infelizmente, levou, sim. Mas muita gente foi salva por causa da Starlink. Então, você tem... Eu não sei o que seria do Rio Grande do Sul se não fossem as redes sociais. Eu realmente não sei o que seria. Porque as imagens, os vídeos iam muito mais rápido sendo compartilhados, então você tinha a real situação do que estava acontecendo, você tinha pedidos de socorro, pedidos de doação, de roupas, de água. Então você imagina, Paulo, o que seria se não houvesse o Instagram naquele momento, né?